Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Embora o Dia de Portugal só seja oficialmente observado em Portugal, muitos cidadãos ao redor do mundo, incluindo aqui no Canadá, também celebram Portugal no dia 10 de junho. Para aqueles que talvez não sabem, 10 de junho foi escolhido para comemorar a morte do ícone literário de Portugal, Luís de Camões, que morreu no ano 1580. O trabalho que trouxe tal fama é conhecido como Os Lusíadas, um poema épico sobre a história, as conquistas e as descobertas de Portugal. Camões era conhecido por suas próprias aventuras, perdendo um olho enquanto lutava em uma milícia em Suécia e sobrevivendo uma naufrágio perto de que é agora Vietnã. Foi neste naufrágio que uma das suas muitas lendas teve origem. Segundo a tradução, foi durante esta viagem fatídica que ele escreveu o poema e, em seguida, nadou bravamente todo o caminho para a praia com um braço acima da água, levando firmemente em sua mão o seu poema escrito. Quão importante foi aquele poema para ele? Quão importante foi aquele poema para Portugal? É apenas um exemplo de quão poderoso um documento escrito pode ser. Hoje, à medida que começamos a segunda parte da nossa série, Conhecendo Deus, olhamos para o documento mais importante já escrito. A Bíblia é o livro o qual as pessoas não só se esforçaram para mantê-lo vivo, como Camões fez ao nadar até a praia, mas é um livro que muitas pessoas foram ainda mais longe para mantê-lo vivo. Pessoas morreram por esse livro e sacrificaram tudo o que tinham pelo privilégio de poder lê-lo. Aqui está a razão pela qual as pessoas estavam dispostas a desistir de tudo. Um verso que as pessoas que aqui não está escrito devem saber muito bem. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, e está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu amigo, você quer conhecer a Deus? Você quer conhecê-lo e saber quais são os planos que Ele tem para a vida sua? Você quer saber o quanto Ele te ama? O que Ele fez por você? Bem, não há lugar melhor para ir do que a Bíblia, as próprias palavras de Deus. Mas como muitos de nós sabemos por nossas próprias experiências, há um problema. No programa passado, foi mencionado que algumas pessoas, apenas de terem uma Bíblia, não leem a Bíblia. A razão é porque muitas pessoas acham que estão muito ocupadas para ler o grande livro. A vida delas é tão cheia de estressante que elas simplesmente não podem acrescentar nada mais naquele dia. Outros dizem que é um livro muito confuso. Eles não sabem por onde começar e o que ler. Hoje estes são os problemas que vamos analisar. Venha comigo agora e nós vamos aprender a colocar a Bíblia em nossa vida. O que significa realmente colocar Deus em nossas vidas. Primeiro, vamos falar do problema do tempo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre este tema. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler versículos 1 a 8. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar o tempo de rementar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui podemos ver que Deus conhece a nossa carga. Ele entende que nossas vidas estão cheias de tantas coisas diferentes. Como pastor, eu dou aconselhamento às pessoas de toda esta cidade e vez após vez eu ouço a mesma coisa. As pessoas estão estressadas e cansadas. Muito poucas pessoas descansam o suficiente. Outras têm de trabalhar 7 dias por semana apenas para ter o suficiente para sobreviver. E assim como você pode estar pensando agora. Elas simplesmente não conseguem encontrar tempo para ler a sua Bíblia. Tenho boas notícias da parte de Deus hoje, porque Deus entende a nossa situação. Ele criou a Bíblia especialmente com isso em mente. Deixe-me usar outra escritura da Palavra de Deus para explicar. Em João capítulo 4, Jesus é visto conversando com uma mulher em um poço. Depois de pedir um pouco de água, Jesus disse-lhe estas palavras em João capítulo 4, versículos 10 a 14. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem que está pedindo água, você pedia e Ele lhe daria água da vida. Ela respondeu: ó Senhor, não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe dar nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tomará nela uma fonte de água que dará vida eterna. A água de que Jesus estava falando era Ele mesmo. Jesus é a água da vida. Mas observe o que Ele disse sobre Ele mesmo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que Ele lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui é: mesmo apenas uma bebida simples vai aumentar dentro de você. Um pouco de água iria se transformar em uma fonte. Esta é boa notícia. Isto significa que apenas aceitar um pouco de Jesus em sua vida pode se transformar em algo muito maior, mais forte e maravilhoso. Mas você pergunta: o que é que a água tem a ver com a Bíblia? Vamos ler em João capítulo 1, versículos 1 e 2. E seguida também o versículo 14. Vamos ler. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade.
e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Jesus é a palavra. Assim, muitas pessoas me dizem: seria tão bom se Jesus estivesse na Terra agora. Gostaria de fazer tantas perguntas. Meus amigos, vocês podem vê-lo e falar com ele. Ele está bem aqui, porque a Bíblia é a história de Jesus. É a história sobre o quanto ele nos amou e o que ele esteve disposto a fazer, até morrer. Morrer em uma missão para salvar-nos. Jesus é a palavra. Isso é o que a Bíblia diz. E assim como nós aprendemos com a história da água no poço, apenas um pouco de Jesus pode transformar-se em algo maravilhoso. Mesmo assim, a leitura da Bíblia, mesmo que seja só um pouco, pode transformar-se em algo maravilhoso. Lembre-se, Deus sabe e entende que você está ocupado, então Ele criou um livro que pudesse crescer dentro de você. Há uma coisa que você deve entender, porque eu tenho certeza que algumas estão perguntando como as palavras podem crescer dentro de mim. Vamos ler o que Deus fala sobre aqui em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 4. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 4. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus não criou este universo com ferramentas ou madeira e pregos. Ele simplesmente falou. As palavras de Deus são poder. Ainda mais, em Gênesis 1, vimos que todas as coisas foram criadas com a sua voz e sua boca. Se Deus pode criar um mundo inteiro com suas palavras, o que você acha que Ele poderia fazer com as palavras que você colocar dentro de você, quando você lê a Bíblia? Assim como a criança, quando você ler e tomar as palavras de Deus dentro de si mesmo, Ele pode criar belas coisas dentro de você. Deus pode usar alguns pensamentos que você tenha lido na sua palavra. Ele pode fazer crescer esses pensamentos dentro de você e transformá-los em ações de mudança da vida. Deus pode literalmente transformar você por dentro pelas palavras que você lê e coloca dentro de si mesmo. Mas há mais. Vamos ver as palavras de Jesus em ação. Lucas capítulo 8, versículos 23 a 24. Lucas capítulo 8. Vamos ler juntos. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. O vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Com uma simples palavra, Jesus parou uma tempestade e salvou a vida dos seus discípulos. Isso foi tudo o que bastou, apenas algumas palavras. Você está enfrentando alguma tempestade hoje? Você precisa de Jesus para falar e acalmá-la para você? Boa notícia. Jesus está tão perto. Suas palavras estão ali na Bíblia.
Dedique alguns minutos para ler e deixe Jesus crescer dentro de você e ajudá-lo. Assim como os discípulos, você também pode ter Jesus perto e suas palavras poderosas também. E não é apenas a tempestade. Vamos ler João capítulo 11, quando Lázaro, um dos amigos mais próximos de Jesus, morreu. Vamos ler os versículos 41 a 44. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creem que tu me ouviste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: Desenrolem as feixes e deixem que ele vá. Na verdade, as palavras de Jesus não têm limites. As mesmas palavras que criaram o mundo são as mesmas palavras que podem ressuscitar os mortos e acalmar a tempestade. É de se admirar que as pessoas estivessem dispostos a sacrificar tudo pela Bíblia. Assim, a boa notícia é que mesmo se você estiver ocupado, alguns momentos com a Bíblia pode transformar sua vida para sempre. Mas agora, o segundo problema, como ler a Bíblia? Mais uma vez, temos uma boa notícia. Novamente, vemos que Deus entende nossas lutas. Podemos ler em Atos capítulo 8, versículos 29 a 31. Aqui vemos Filipe, um seguidor de Jesus, vendo um homem normal tentando ler as Escrituras. Ele não era um pastor, ou professor, ou estudioso, apenas uma pessoa normal tentando entender a palavra de Deus. Vamos ler. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-lhe. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: ó Senhor, entendo o que sabe, o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explicar? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Vivemos em um mundo onde nós não gostamos de pedir ajuda. Mas se algo é importante, nós não devemos sentir vergonha de fazer isso. Nesses versículos vimos que Deus não só entendeu que o homem precisava de ajuda, mas enviou alguém para ajudá-lo. Não é por acaso que você está assistindo a este programa hoje. Deus sabia que precisava de ajuda e Ele nos reuniu para esse fim, assim como Filipe. Se nós continuássemos a ler, veríamos que Filipe deu um pouco de ajuda e, em seguida, partiu. Ele só precisava dar algumas instruções ao homem para que ele pudesse continuar a ler as Escrituras. Então, é isso que vou fazer para você hoje. Há algumas dicas para ajudá-lo a ler a Bíblia. Primeiro, você deve entender o propósito da Bíblia. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu e de todo o teu coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus.
pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A Bíblia foi criada por Deus para que pudéssemos saber quem Ele é e o que Ele fez por nós. Nossos primeiros pensamentos devem ser: o que posso aprender sobre Deus aqui? Vamos lembrar que o poder está em Deus. Conhece-lo e é a parte mais importante. Algumas pessoas leem a Bíblia para aprender sobre as regras, ou segredos, ou para aprender sobre o mundo antigo. Mas isso não é o objetivo principal da Bíblia. Faça o propósito para si mesmo de descobrir quem é Deus. Em segundo lugar, e mais importante, deixar o Espírito Santo guiá-lo. A Bíblia é um livro espiritual e por isso deve ser lido com o coração espiritual. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 13. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quando a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. A Bíblia é a palavra de Deus, um livro espiritual. Portanto, somente o Espírito de Deus pode realmente explicá-la. Se você realmente quer entender a Bíblia, você tem que orar a Deus para lhe enviar o Espírito Santo, para orientar e ensinar-lhe. Olhe para o que o próximo versículo diz, versículos 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Sem o Espírito, a Bíblia parece ser um livro insensato, impossível de entender. E muitas pessoas que não acreditam em Deus ou no Espírito Santo dizem exatamente isso. Mas se você tiver fé e orar a Deus, o Espírito pode transformar as palavras de modo que elas farão sentido para você. Se você nunca experimentou pedir ao Espírito para ajudá-lo a ler a Bíblia, convido-o a fazê-lo, por favor. Lembre-se deste ponto importante. Dentro de alguns momentos eu vou orar. Quando eu o fizer, ore comigo para ter o Espírito Santo em sua vida. Que a palavra de Deus esteja em você. Deus, nós estamos aqui hoje aprendendo sobre a Bíblia. E há tantas pessoas que estão a ouvir hoje que têm dificuldade de ler, ou não têm tempo, ou não entendem as palavras. Hoje eu queria orar para eles, para todos nós, que a próxima vez que vamos ler a Bíblia, que o Espírito Santo pode estar conosco. Que nós podemos ler a Bíblia como se fosse a primeira vez, que nós podemos ver a verdade, o amor, tudo o que está dentro
das palavras de Deus. Deus, que cada pessoa que está a ouvir hoje pode perceber que é só uns segundos com a Bíblia pode mudar a vida para sempre. Que cada pessoa aqui que está a orar comigo, que tu possas abençoá-los, que tu possas dar o Espírito e dar esses momentos para ler. E que cada vida que está a ouvir hoje pode ser transformada e ficar mais perto de você. É isto que oro em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, se tu queres Jesus perto de ti, se tu queres ouvir as palavras de Deus, é só ir para a Bíblia. A Bíblia é Deus a falar contigo. E lembrem que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.